partir de agora, você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação, pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vencedor em Cristo. Bom dia família. Olá meus amigos, amigas, ouvintes. Que alegria ter você aqui comigo em mais um Esperança ao Amanhecer. Esse nosso tempo de fé, reflexão, esperança para nossa alma. E que privilégio ter vocês aqui acompanhando a programação. Que privilégio ter cada um de vocês aqui somando junto com a gente nessa web rádio Vencedor em Cristo. Essa plataforma abençoada que o Senhor Deus, Ele preparou para nós, né? Ele nos deu de presente nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E hoje o nosso tema é um tema forte, profundo e ao mesmo tempo, se eu posso dizer para você, é um assunto assim transformador. É algo que o Senhor foi ministrando aqui ao meu coração agora pela manhã e também fala um pouco sobre algo que eu estava comentando com uma pessoa ontem. E Deus, ele vai falando com a gente em cada detalhe, assim, Deus vai falando com a gente em cada momento do nosso dia, sabe? Tem gente que pensa assim, eu preciso parar e ter um momento ali de meditação. Isso é muito importante. Mas o Senhor Deus, Ele fala conosco o tempo todo. Ele não só fala conosco o tempo todo, como Ele confirma também palavras, né? Através de ministrações que vamos ouvindo. Inclusive, enquanto eu estava aqui ouvindo, né, a programação com o pastor Joseval, que eu também acompanho aqui desse lado. Para quem está ouvindo pelo YouTube, o programa com o pastor Joseval, ele também acontece ao vivo na web rádio Vencedor em Cristo, né? Que é sempre antes do programa Esperança ao Amanhecer. E falando sobre o não, né? Sobre a mensagem dura, sobre estar disposto, né, a ouvir e a receber. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito importante e um tema que transforma mesmo o coração daqueles que se dispõem, né, a dar ouvidos, o coração daqueles que se dispõem a obedecer à voz do Senhor. E o tema de hoje, do nosso momento de devocional, do nosso programa Esperança ao Amanhecer, é renúncia. Sim, renúncia. E essa palavra, né, renúncia, assim, pode até soar, até parecer pesada, mas quando nós olhamos pela ótica do Senhor Jesus, nós entendemos que renunciar não é perder, né? Na verdade, é escolher o que tem mais valor, é escolher o que mais importa para você, né? Não é perder. Às vezes é abrir mão do que passa para viver, na verdade, aquilo que é permanente no Senhor. E sabe uma coisa? Ninguém renuncia a algo por acaso. A renúncia é fruto do amor, é fruto da obediência, é fruto da confiança em Deus. E mesmo sem a gente perceber, constantemente a gente está renunciando a alguma coisa. Constantemente nós estamos deixando de escolher algo para escolher outra coisa. Então, eu acredito que a renúncia, ela nada mais é do que uma questão de escolha, né? Você escolher o que de fato importa, ao invés daquilo que é passageiro, daquilo que vai ficar. Enfim, vamos juntos mergulhar nessa palavra, né? Eu vou trazer aqui alguns versículos bíblicos para o teu coração. Inclusive, o canal de atendimento via WhatsApp já está aberto, então você pode enviar a sua mensagem, pode compartilhar o seu testemunho, pode enviar um pedido de oração, algo que esteja aí no seu coração, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá? Eu não quero me demorar muito, eu quero que você receba mesmo essa palavra. Eu também estou aqui, processando tudo aquilo que o Senhor fez. Mas antes eu já quero pedir para você, compartilhe o link do programa lá no WhatsApp, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda no grupo do trabalho, sai compartilhando aí para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis para a glória de Deus, em nome de Jesus, nessa manhã de terça-feira. Agora são exatamente 7h39, hoje dia 21 de outubro, né, para quem está escutando aí após. Para a glória de Deus, os programas já estão disponíveis no YouTube, eu tenho colocado no mesmo dia, e que assim a gente permaneça em nome de Jesus, para que o máximo de pessoas seja alcançada.
Amém? Eu já compartilhei aqui, já fiz a minha parte, já enviei para os meus contatos, já enviei para os grupos os grupos da igreja, então faz isso também. Envia para o máximo de pessoas que você puder. É bênção para a vida daqueles que ouvem, em nome de Jesus. Bom, eu quero compartilhar com você, quando falamos sobre renúncia, nós não podemos deixar de mencionar, na verdade, uma das falas mais importantes da Bíblia, que foi dita por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. Talvez você esteja aí ouvindo essa programação dizendo assim, o tema é renúncia? Ixi, não vou nem escutar. Não vou nem escutar, não quero... Porque é aquilo que o pastor Josival estava falando, perdão, no programa anterior, né? Quando a mensagem é dura, as pessoas elas não querem dar ouvidos, porque elas querem ouvir aquilo que conforta o ouvido, aquilo que é agradável, né? Agora, quando a palavra é dura, aconteceu isso com o próprio Jesus. O próprio Jesus, quando ele estava pregando, quando ele estava anunciando o evangelho ali, pregando a palavra, as pessoas acharam duro demais aquilo que ele estava dizendo. O que as pessoas fizeram? Se levantaram e começaram a ir embora, achando que era muito pesado. E aí o próprio Jesus disse para os discípulos, e vocês não vão embora não? Vocês também não querem ir não? E aí Pedro diz, né, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, a palavra do Senhor, muitas vezes ela vai vir de encontro com o nosso conforto, vai nos confrontar a sair do pecado, vai nos confrontar a sair daquele lugar de comodismo. Então, é claro que existem aquelas palavras que vêm como um bálsamo sobre as nossas vidas, como um abraço de Deus, como um carinho do Pai, mas existem palavras também que vêm como um cuidado do Pai. Um cuidado do Pai trazendo correção, trazendo instrução. E tá certo, né? E tá tudo bem. Qual é o pai que vendo o seu filho fazer aquilo que prejudica a ele mesmo, não vai corrigir, não vai dizer para ele, filho, olha, não vai por aí, filho, abre mão dessa companhia, filho, se afasta dessa amizade, filho, deixa de fornicação, filho, deixa de adultério. Qual é o pai que não vai cuidar dessa forma do filho? Então a gente começa esse momento de ensinamento, né, de aprendizado da palavra, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os versículos são 24 e 25, a gente conhece muito bem esses versículos que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu amo que no reino de Deus é tudo o inverso, né? Quem perde ganha, quem ganha perde. Quem deixa encontra, quem... Sabe? É tudo assim, né? Quem quer ser o primeiro seja o último, quem tem que ser servo, e enfim. Jesus ele nos mostra que o caminho para esse discipulado, né? Porque ele está dizendo para os discípulos, quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus está mostrando para eles que esse percurso de discipulado passa pela cruz, tem que tomar a sua cruz. Renunciar não é apenas a gente abrir mão de algo errado, mas muitas vezes é deixar até coisas que são boas por algo muito melhor, que é o propósito de Deus. E para trazer aqui um exemplo mais simples, né, para o teu coração, às vezes você tem um objetivo com relação à tua saúde, com relação ao teu peso, né? Que muitas vezes você diz assim, eu queria emagrecer, eu queria perder uns quilos. E aí, nem sempre você vai renunciar a algo que é ruim, né? Por exemplo, vai me dizer que um pedaço de pudim é ruim? Me responde, não é gostoso. Então, mas geralmente você tem que dizer assim, não, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Eu sei que é um exemplo muito simples, mas só pra gente entender mesmo. Eu gosto de trazer exemplos bem basiquinhos pra gente conseguir entender o que o que a palavra tá dizendo, sabe? Então, renunciar às vezes não vai ser nem renunciar a algo ruim, vai ser renunciar a algo bom. Mas crendo que o que o Senhor Deus tem pra você é muito melhor do que aquilo que você tem aí nas tuas mãos, né?
Renunciar é dizer não para a vontade daquele momento e dizer sim para algo que é eterno, para algo que é perpétuo, para algo que vai durar a eternidade. Tá dando para entender? Então, pare um pouco de ficar aí dizendo sim para a sua vontade do momento, o vício, a situação, a questão. Não, sabe, renuncia a isso. Ah, mas ele é o meu namorado, se eu renunciar, ele vai terminar comigo. Tu vigia, sai dessa que sair é furada, sabe? O amor de verdade não põe contra a parede, na verdade respeita, na verdade cuida, sabe? A renúncia também é não se deixar dominar pelo orgulho, pelo ego, pelas aparências. É escolher obedecer ao Senhor, mesmo quando dói. Você nunca perde em renunciar a algo que o Senhor está te pedindo. Nunca perde. A gente pode falar sobre Abraão. Lembra quando o Senhor pede para ele renunciar a Isaac? Vocês lembram disso? O Senhor pede para ele renunciar a Isaac. Como assim, pastora, renunciar? Renunciar. Isaac era o filho da promessa. Era o filho que ele mais esperava. Era o filho que o próprio Deus entregou para ele. Até que um dia o que o Senhor pede para ele? Isaac. Abraão, você vai entregar Isaac em sacrifício. Você vai entregar ele lá no altar. E aí o que Abraão faz? Tá bom, tô indo. Ele tá indo renunciar a algo que Deus havia dado para ele, algo bom. Mas a gente sabe a história, né? A gente sabe o final da história. Na verdade, o Senhor disse para ele que não era, o anjo do Senhor disse que não era para ele fazer aquilo. Mas ele estava renunciando a algo bom. Outro exemplo sobre renúncia é quando alguém escolhe perdoar, mesmo estando certo. Esse é duro. Perdoar, mesmo estando certo. Você sabe que você não fez nada de errado, você conhece a intenção do teu coração, e ainda assim você é hostilizado, você é ferido, você é maltratado, e aí você escolhe perdoar. Isso é renunciar ao orgulho. Isso é renunciar ao ego. Quando você decide agir com amor, mesmo não recebendo amor em troca. Isso é renúncia. Isso é escolher obedecer ao Senhor. Mas eu acredito que o que mais predomina sobre o assunto renúncia é maturidade. Maturidade espiritual. Maturidade para entender, maturidade para reconhecer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, sabe? Maturidade, eu acredito que é deixar Deus governar a sua vida. Maturidade é entregar o controle para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero te seguir, sim. Eu vou deixar tudo para trás. Todo medo, insegurança, orgulho, todo o meu ego, tudo aquilo toda a aparência, sabe? Uma das cartas às igrejas do Apocalipse, em uma delas, se eu não me engano é o capítulo 2, não vou lembrar agora, mas fala sobre a aparência, né? Conheço as tuas obras, mas ele diz assim: você tem a aparência de quem vive, mas está morto. Não adianta ter a aparência de quem está obedecendo e na verdade não obedecer à voz do Senhor. Quando o Senhor pede, olha, renuncia, abre mão desse pecado, isso vai destruir a tua vida. Eu estava vendo ontem uma parte da pregação do pastor Helder Cavalcante. Ele é o nosso pastor da Igreja da Graça lá em Natal. E ele estava pregando e dentro da pregação ele trouxe alguns dados, dados mesmo assim, estudados, né? Levantamentos feitos. E ele falava sobre o pecado que está hoje no meio dos cristãos. Como assim, pastora? Pecado, uma situação que tem destruído a vida de muita gente, que é o vício do jogo.
muito cristão, muito crente apostando em bet, muito crente tirando o seu dinheiro de dentro de casa para participar de apostas, para participar de coisas que o inferno tem estabelecido na terra para destruir a vida de muitas pessoas. E tem muito crente que está dentro da igreja, pessoas que estão ali, pessoas que servem, pessoas que fazem a obra, pessoas que estão no altar, pessoas que... E aí, no meio da pregação, ele falava: sai disso, isso é cilada do maligno para a tua vida. Isso se torna um vício, isso destrói a família, isso destrói casamentos. Abandona isso, em nome de Jesus, sabe? Não perde a tua casa, a tua família, a tua salvação, por um vício maldito que tem dominado a mente de muitas pessoas. Deixa Deus governar a tua vida, em nome de Jesus. Muito bom dia a todos vocês que estão enviando suas mensagens. Eu estou escutando aqui a notificação. Eu só não estou lendo, mas fiquem aí. Esse tema está muito poderoso, sabe? Eu gostaria que muitas outras pessoas ouvissem isso. Sabe? A gente não perde em renunciar. A gente não perde. E sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, deixa eu abrir aqui. Isso é muito poderoso, isso é muito forte. Você que gosta de anotar aí, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos são 7 e 8. Olha que interessante, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Existe um valor muito grande do que entregamos ao Senhor. Você não está entendendo. Meu coração se alegra em ouvir isso, né? Inclusive eu estava fazendo... Como é que eu digo? Eu estava arrumando, né? Alguns conteúdos, porque tem um podcast chamado Geração Eleita, e a gente sempre está ali produzindo conteúdos, convidados e tal. E ontem nós publicamos, na verdade, isso vai hoje, né? Ao ar ali nas redes sociais do Geração Eleita. E a Narjara, que é quem apresenta, ela conversou com o pastor Dinei, que é um dos pastores do nosso ministério. E atualmente ele está pastoreando a igreja lá em Mongaguá, né? Aqui, para quem é da nossa região, vai conhecer, lá em Mongaguá. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim que quando o Senhor chamou ele para a obra, ele era jovem, né? E ele trabalhava numa empresa. E o patrão dele, nessa empresa, ele foi lá conversar, né? Para ver se conseguia fazer algum acordo, se a empresa mandaria ele embora. Mas acabou que não conseguiu, ele saiu mesmo pedindo as contas. E o patrão dele perguntou para ele muitas vezes: mas por quê? Por que você vai sair daqui da empresa? Você é um bom funcionário, você está aqui há tanto tempo, o lugar que você vai te pagar mais? Porque se for pagar mais, a gente conversa. Por que você está saindo? E tal, e tal. E aí, dessa entrevista, né, o pastor ele disse assim, que virou para o patrão dele e disse: olha, financeiramente, não. Financeiramente, não. Porque, na verdade, ele estava saindo para ir servir na igreja, servir a obra. E o patrão disse para ele: mas você não vai ganhar mais do que você ganha aqui, você está saindo, não faz sentido. E aí ele disse que respondeu assim para o patrão, ele disse: olha, financeiramente, em termos de dinheiro, não vou receber mais. Mas de forma espiritual, eu posso dizer para você que eu vou ser um milionário. E aquela fala dele me deixou tão... Eu falei, uau! Foi uma renúncia. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu considero aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe, aquilo que para mim era, sabe, enchia os meus olhos, para mim não se compara
nada perto aquilo que a grandeza de conhecer ao Senhor. Paulo, ele tinha tudo. Paulo tinha prestígio, o apóstolo Paulo tinha conhecimento, tinha respeito. Ele era uma pessoa influente naquela época. Ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas ele entendeu que nada daquilo valia mais do que conhecer ao Senhor. Renúncia não é... Na verdade, renúncia é você tirar o ter para o ser, né? Ao invés de ter, você ser. Não é sobre deixar de sonhar, mas sobre deixar Deus conduzir os seus sonhos. Porque eu creio que quando Ele está no centro, né? Quando o Senhor Deus está no centro, até aquilo que parece perda se transforma em ganho. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Ele disse no versículo 8, né? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então, até aquilo que era perda se transforma em ganho, se transforma em conhecimento. Renunciar ao seu eu, renunciar à sua vontade, é você entender que precisamos viver para Cristo, em nome de Jesus. Tenho mais algumas reflexões para compartilhar com o teu coração, mas antes eu quero trazer aqui uma canção para você ouvir, e daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre esse texto, falar um pouco mais sobre essa passagem. Tenho bastante coisa aqui para compartilhar com o teu coração, tenho mais algumas falas do apóstolo Paulo, mas antes, ouça essa canção. Enquanto isso, eu vou falando aqui com vocês no intervalo, aqui pelo WhatsApp, respondendo vocês, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar, para dar sequência a esse ensinamento, aprendizado de hoje, em nome de Jesus. Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Deus, eu quero te conhecer, Deus. Se revela, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga pra Ele: tudo que eu quero está em ti. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer
Diga pra Ele: eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer, te conhecer. Oh, é o que eu quero, Senhor. Oh, é o meu alvo. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero. Se é o teu desejo, erga as tuas mãos, diga: te conhecer, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, te conhecer, te conhecer, te conhecer e prosseguir, te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga: tu és o alvo da minha vida, tu és o alvo da minha. Mais do que tudo, Senhor, tu és o alvo, tu és. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não tem jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.
Glória a Deus. Voltei aqui, pessoal. Desculpa pela demora. É que eu falei aqui que eu ia responder vocês no WhatsApp e eu recebi uma mensagem assim que eu até perguntei para a pessoa se eu posso compartilhar aqui no ar com vocês, que de verdade como alegrou meu coração. E diante do Espírito Santo, Deus está aqui. Ele conhece o meu coração, Ele sabe exatamente. Antes de começar o programa, eu fiz aqui o esboço de um assunto, de um tema completamente diferente daquele que nós estamos falando hoje. Eu até anotei alguns versículos, só que não era aquilo. Sabe aquele momento que o Espírito Santo fica no seu coração? Não é para falar sobre isso hoje, não é para falar sobre isso. E aí, ainda ouvindo a programação com o pastor Joseval, testificou o assunto renúncia no meu coração. E aí, faltando acho que uns 10 minutos para entrar ao vivo, 10 ou 15 minutos, o Espírito Santo mudou tudo e trouxe o tema renúncia. E eu falei, não, vou falar sobre renúncia, vou ver os versículos e vou falar sobre renúncia. E lembrei de negar-se a si mesmo, a fala do próprio Jesus e tudo. E olha o áudio que eu acabei de receber no WhatsApp, por isso que eu demorei um pouquinho mais para voltar. Eu perguntei para a pessoa se eu podia aqui colocar no ar esse áudio, e a pessoa disse que sim, então deixa eu tirar aqui o fundo para que você possa ouvir de forma legível esse áudio em nome de Jesus. Deixa eu soltar aqui, peraí, mas olha como Deus ele faz as coisas. Amém, pastor, amém. Você falou umas palavras aí que a gente precisa de escutar, renunciar. Tem coisas que nós precisamos de renunciar mesmo, né? Às vezes é até uma mágoa, às vezes é uma coisa que fica mexendo com a gente, às vezes até próprio do ambiente onde nós estamos, né? Onde que a gente está trabalhando, onde que a gente está ficando, onde que a gente está participando, né? Tem coisas que, olha, a gente quer ver tudo certo e não consegue, né? Tem muitas das coisas que, olha, não é fácil não, mas vamos seguindo pela graça de Deus. Mas a palavra foi bem forte, é o que você falou para mim, né? Tem coisas que a gente tem que renunciar, tem coisas que a gente tem que deixar para lá, porque a gente quer consertar e não consegue, né? Olha, na hora que eu liguei aqui, na hora que eu coloquei aqui, você mandou a palavra. Muito boa. Isso vai me fortalecer bastante, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, pastora. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande por você, viu? Você também marcou a vida da gente aqui. Pouco tempo que você passou aqui, mas você deixou a marca, tá bom? E sempre que puder, assim, eu vou fazer uma visita para vocês. Tô devendo de levar a Neida, vou levar, tá bom? Eu vou levar aí a Neida, a Aninha. Ainda vou passar um dia com vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Eu falo para vocês que fazer esse programa de rádio é um desafio para nós, mas eu sempre tenho no meu coração, assim, eu não faço ideia de quantas pessoas ouvem esse programa de rádio, eu não sei, e também para mim não faz diferença saber, porque eu tenho no meu coração, se pelo menos uma pessoa for alcançada através da palavra ministrada aqui, eu creio em nome de Jesus que o propósito foi alcançado. Eu sempre falo, se pelo menos uma. E quando ele falou assim, pastor, essa palavra foi para mim. Entenda que Deus, eu creio que não foi só para ele, né? Que cada um que está ouvindo recebeu de uma forma, mas você entende que Deus, ele mudou todo o percurso para que ele fosse alcançado, para que você fosse alcançado. Isso significa que Deus se importa com você, significa que Deus, ele ama a sua vida, significa que Deus, ele não te desampara, ele está vendo você, ele sabe exatamente aquilo que você precisa e o momento certo que você precisa ouvir aquilo. Em nome de Jesus, sabe? Viva para Cristo, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não desampara. O apóstolo Paulo, no livro aos Gálatas, né, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Renúncia. Renúncia, 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 renúncia. Cristo vive em mim. E a renúncia é um exercício diário, um exercício constante de fé. Cada dia nós temos que escolher seguir Jesus. Isso significa abrir abrir mão do controle, na verdade. A cada dia nós precisamos escolher seguir Jesus. A cada dia nós precisamos olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu escolho a Ti, ó Pai. Eu não escolho esse sentimento ruim. Eu não escolho essa ofensa que fizeram contra mim. Porque, na verdade, a verdadeira liberdade da nossa vida, ela está em depender do Senhor, sabe? Não, mas liberdade significa não depender de ninguém. Mas em Cristo, depender dele significa a nossa liberdade. Renúncia não é sobre anular algo, mas é sobre permitir que Cristo evidencie em nós, seja evidenciado em nós. E quanto mais a gente se esvazia de nós, mais espaço nós damos para Deus agir. Quanto mais você está diante de Deus e fala: Senhor, eu renuncio o meu eu, renuncio a minha vontade, e preenche cada espaço, cada lacuna, cada vão que existe em mim. A gente vai orar. E enquanto você vai se preparando para participar dessa oração, eu quero compartilhar uma canção com o teu coração, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, vai enviando a sua mensagem. Se você tiver algum testemunho para compartilhar, manda um áudio aqui pra gente. A gente faz assim também, como colocamos aqui o áudio do irmão, a gente coloca o seu áudio. Saiba que aquilo que você tem para declarar e testemunhar pode aquecer o coração de muitas pessoas. Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta para nós orarmos e encerrarmos essa programação. Até já! Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou.
Aleluia, glória a Deus, voltamos. Nossa, como meu coração se alegra em receber cada mensagem de vocês, de saber que de alguma forma Deus tem falado ao coração de vocês. E eu quero orar com vocês e por vocês. Eu sempre falo para os irmãos da igreja, né? Estamos juntos em oração. Nunca é ora por mim, nunca é pastora, ora por mim. É sempre pastora, vamos entrar junto comigo nessa batalha em oração? E algo que eu tenho ensinado aos irmãos aqui na nossa igreja, e eles têm aprendido. Outro dia a irmã veio falar comigo e falou assim: pastor, olha, aconteceu lá aquela situação que a gente estava orando, sabe? Então, não é transferir para o outro a responsabilidade que é nossa, mas somar em oração diante do Senhor. E como Deus tem feito coisas maravilhosas, e eu me sinto privilegiada e honrada de alguma forma, de alguma maneira, poder te ajudar, não te ajudar, mas assim, estar junto com você nessa caminhada. Eu recebi aqui mais um áudio. Na verdade, eu recebi 2 mensagens, né? Vou compartilhar uma que é sobre a rádio. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, pastora. Aqui é a irmã Zenaide, aqui de Arujá. E tem sido maravilhoso estar todos os dias acompanhando a senhora nessa rádio. Tem sido uma bênção, porque tem sido alimentada, né? Todos os dias com a palavra. E Deus tem falado muito comigo. Glória a Deus. Esse foi um dos áudios, né, que eu recebi aqui. O outro eu não vou compartilhar aqui na rádio, eu não perguntei para a pessoa se eu podia, mas está falando sobre uma experiência que vivemos ontem no nosso tempo de oração, que toda segunda-feira nós temos um tempo de oração, e tem sido maravilhoso, assim, cada semana Deus tem se manifestado, Deus tem feito algo, e Deus tem respondido orações, Deus tem abraçado, enfim. E é isso. Eu quero orar com você nessa hora, nesse momento. Lembrando que essa programação daqui a pouquinho já vai estar disponível lá no YouTube, então você pode ouvir ela de novo, essa mensagem, ou pode compartilhar com a sua família, com seus amigos. E é bom escutar novamente para que você testifique aquilo que Deus já falou e ter certeza que Ele vai falar coisas novas através dessa mensagem. Tanto no YouTube quanto no Spotify, ela vai estar disponível daqui a pouquinho. Vamos orar? Você que pode já sabe, né? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você que não pode, liga o seu pensamento em Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu já estou aqui no trabalho, já estou aqui nos meus afazeres, mas liga o seu pensamento em Deus e eu creio que Ele vai ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Desculpa pelo barulho, eu arrastei uma cadeira. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações, à nossa mente, à nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor toque em cada vida, toque em cada coração, toque em cada mente. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que esta palavra veio de encontro a cada coração. Eu creio, Senhor, que esta palavra, Jesus, veio de resposta, Senhor. Veio de resposta, Senhor, a muitos corações. O Senhor mudou ali nos 45 do segundo tempo a mensagem, porque o Senhor sabia exatamente o que nós precisávamos. E como esse tema, Senhor, é profundo e transforma os nossos corações. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem algo muito maior. Muito obrigada por nos ensinar a respeito de renúncia com amor, sem peso, a nos ensinar, Senhor, a abrir mão do que nos afasta de Ti e abraçar e o que de fato fortalece a nossa fé. Senhor, que cada decisão, cada entrega, cada passo sejam guiados pelo Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a viver o verdadeiro significado de não mais eu, mas Cristo vive em mim. Possamos declarar assim como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos ser um contigo, Pai. Que possamos ser um contigo, Pai. Assim como Jesus é um contigo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por nos ensinar, Senhor. Nos dá ousadia, coragem, Jesus, para renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade. Muitas vezes, Senhor, aquilo que é até bom,
mas precisa ser renunciado porque o Senhor tem algo muito melhor para nós. Senhor, que possamos renunciar ao pecado, que possamos renunciar, Jesus, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Eu bendigo, Senhor, e exalto o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso sustento, Jesus. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos ouvintes dessa programação. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida dele, sobre a vida dela, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, a gente já vai encerrar a programação. São exatamente 8 horas e 23 minutos. Você que ouviu aí, você que está aí do outro lado até agora, diga amém, eu recebo, eu concordo. E agora eu posso dizer aqui para minha mãe, bom dia, irmã Graça, bom dia, irmã Zenaide, bom dia, Paula, Marcelo, Larissa, Francisca, e entre tantos outros que estão enviando mensagens, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de falar com você que tem sido abençoado através dessa programação aqui na Web Rádio Vencedor em Cristo, você que tem sido alimentado pela palavra de Deus, você que diz assim, olha, eu quero contribuir, eu quero colaborar para que esse programa permaneça no ar. Você pode fazer a sua doação através da chave Pix, doações@iigd.com.br. Você pode nos ajudar aí a manter essa plataforma no ar, o aplicativo da Web Rádio, o aplicativo de mensagens. Você pode nos ajudar fazendo a sua doação. Você pode fazer a doação de 20, 30, 40, 50, R$100, seja o que Deus colocar no teu coração, para que você nos ajude a manter as despesas dessa Web Rádio. Em nome de Jesus, eu só preciso que você faça a sua doação através do Pix e envie o seu comprovante para nós via WhatsApp. E nós precisamos saber para onde direcionar esse valor, tá bom? Vamos lá ao resumo da mensagem de hoje. Queria dizer para você que renunciar não é perder, é na verdade escolher aquilo que tem mais valor. É trocar a pressa pela obediência, o orgulho pela humildade, o meu querer pela vontade de Deus. A renúncia é o solo onde floresce a fé, porque só confia quem entrega ao Senhor aquilo que precisa entregar. Que hoje você tenha coragem de abrir mão do que te prende, para viver o que Deus tem reservado para você. Seja o pecado, seja a sujeira, imundícia, abre mão disso. Isso está te prendendo. Viva aquilo que Deus tem reservado para você. Lembre-se que a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, você não perde em renunciar, você não perde em abrir mão daquilo que você quer para aquilo que Deus tem para você. Você só ganha em nome de Jesus. Não se esqueça, e disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração nessa manhã. Esse é o recado de Deus para a tua vida. Não abra mão dele. Não abra mão disso. Saiba em nome de Jesus que aquilo que Deus tem preparado para você, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui e amanhã nós encontramos novamente às 7h30 da manhã com o programa Esperança ao Amanhecer. Fica aqui o meu abraço, que Deus te abençoe. E no que precisar, os irmãos aqui da igreja já sabem. Eis-me aqui, fala que tua serva ouve. Fica aqui o meu abraço, que Deus te abençoe. Fique na graça, fique na paz. Que o Senhor te dê uma terça-feira repleta da bênção dele, repleta da presença de Deus. Que Deus abençoe, um abraço e até o próximo encontro em nome de Jesus. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer.